Olá, uma vez mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é promover o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Portanto, utilizamos tanto do Evangelho, Novo Testamento, quanto das diversas obras da doutrina espírita, as básicas e as subsidiárias, para embasar o nosso estudo. Atualmente, estamos na obra Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, em torno do capítulo 36, intitulado Civilizações e Reino de Deus, quem preparou as reflexões foi o Sandro, mais uma vez. Eu gravei com a minha voz, portanto, esse é aquele dia que vocês vão enjoar de me ouvir falar. Não tem problema, a gente está aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente inicia o nosso estudo, mas eu queria sempre recordar, é muito possível aprofundarmos as considerações que estão muito interessantes do Sandro, daqui a pouquinho a gente vai ouvir, mas é possível a gente aprofundar, a gente separa toda uma bibliografia complementar. Gente, riquíssima, a doutrina espírita é muito rica de ensinamentos. Então não deixe de consultar aí na plataforma de áudio, no YouTube, na descrição a gente coloca as bibliografias, sempre que possível, com os links para facilitar, então só você clicar lá, já vai na obra, então facilita o nosso estudo. Também a gente proporciona um segundo momento de aprofundar as nossas discussões, que é uma live, e é muito gostoso porque ela permite a interação, então você pode colocar sua dúvida, pode dar sua participação, sua colaboração, pode comentar, enfim. Ela acontece no YouTube, no nosso canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do nosso podcast. Você é o nosso convidado especialíssimo. Se não puder estar ao vivo e a cores conosco, não tem problema. Fica gravado, você também já está convidado então para passear lá pelo nosso canal, para divulgue os links, enfim, nos ajude aí nesse esforço. Por fim, também lembramos que ao final do nosso podcast a gente tem o nosso momento de oração, onde a gente te convida a orar conosco e a gente sempre coloca uma poesia espírita para tocar a nossa alma. Hoje não vai ser diferente. Convidamos Maria Dolores em mais uma de suas poesias belíssimas. Fique conosco até o final. Já falei demais, então o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos, aqui é o Fabiano Sales e hoje eu estarei emprestando a minha voz e irei narrar o podcast elaborado pelo Sandro em torno do capítulo 36 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, intitulado Civilização e Reino de Deus. Vamos lá? O capítulo se inicia com a seguinte passagem do Evangelho de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Nesta breve passagem, já é possível extrair aquele que deve ser o mais importante e talvez o mais difícil de ser colocado em prática, dentre os ensinamentos que nos foram apresentados por Jesus: a necessidade de buscarmos a nossa reforma íntima. Através de sucessivas experiências, tanto no plano físico quanto na erraticidade, moldamos o nosso espírito. Por habitarmos um mundo de provas e expiações, ainda carregamos muitas características que nos aproximam mais do nosso ponto de partida do que do nosso destino final. De forma comparativa à sequência acadêmica das escolas, estamos na condição de aprendizes incipientes, ainda distantes dos mestres aptos a ensinar. Com frequência, nos assemelhamos ao estudante rebelde que, sem nenhuma causa aparente, se auto-boicota, trazendo mais turbulência ao próprio caminho. Felizmente, a evolução espiritual
é uma condição inevitável da justiça divina que ocorrerá de forma mais célere à medida que o espírito vai amadurecendo e, uma vez fazendo alusão ao discente indisciplinado, o prazer em errar vai se esmaecendo, dando lugar às verdadeiras virtudes que devem ser conquistadas. Quando, então, ciente daquilo que realmente importa, o espírito tende a permanecer por mais tempo em uma condição de equilíbrio, independentemente dos fatores externos, como foi dito da passagem de Lucas. De acordo com o dicionário Michaelis, uma das definições que pode ser dada à palavra civilização é estágio de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de uma sociedade, que é totalmente condizente à descrição feita por Emmanuel neste capítulo, valendo-se salientar que, passados quase meio século após a primeira edição da presente obra, muitas outras conquistas foram adquiridas em termos civilizatórios, principalmente no campo da tecnologia. Inquestionavelmente, grandes avanços são divulgados a cada dia e com tremenda rapidez, sobretudo através da inteligência artificial. Mas algumas reflexões se fazem necessárias. Como ainda somos capazes de bombardear pessoas famintas, esperando por migalhas em uma fila no mínimo humilhante, utilizando drones não tripulados de última geração? O que nos leva a invadir o celular de um idoso que recebe um salário mínimo de aposentadoria, depois de décadas trabalhando arduamente, e nos apoderarmos daquilo que ele conseguiu juntar? Por que praticamos o cyberbullying, obrigando crianças e pré-adolescentes já privadas de brincarem nas ruas como antigamente a se automutilarem ou até mesmo cometerem o autoextermínio? Tais perguntas são evidências incontestáveis que temos muito o que caminhar enquanto sociedade. Emmanuel usa uma metáfora interessante na obra O Consolador, quando diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Busquemos, pois, o equilíbrio em nossas vidas, aprimorando-nos intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente, para que possamos edificar em nossos corações o verdadeiro reino de Deus. O capítulo 2 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, vem de total encontro com o presente capítulo do livro de Emmanuel, que estamos estudando agora. E nele, Jesus, nosso maior exemplo, deixa claro que seu reino é o da verdade, justiça, amor e da vida futura, onde predominam os valores espirituais. A governança do Cristo se impõe não sobre os nossos corpos, mas sim sobre as nossas almas, pois os primeiros são efêmeros, perecíveis, enquanto as últimas são eternas. Uma excelente semana a todos nós. Em nosso momento de oração de hoje,
te convidamos a ouvir conosco, de Maria Dolores, a poesia Renovações. Antes daremos uma narrativa que está no livro Chico Xavier Pede Licença a respeito da poesia. Diz assim: em uma reunião pública do centro onde Chico Xavier se apresentava, numa determinada noite, era grande o número de pessoas que apresentavam problemas acerca de mudanças compulsórias na vida. Muitos irmãos presentes haviam sofrido a perda de entes queridos. Outros falavam de abandono, a que foram votados por familiares aos quais empenhavam toda a confiança. Outros lastimavam prejuízos de que foram vítimas e outros ainda se referiam a falências de ordem material que os obrigaram a renovar toda a existência. O estudo doutrinário da noite caiu no item 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Os comentários foram de grande proveito e, ao término da reunião, a irmã e benfeitora espiritual Maria Dolores escreveu a página poética intitulada Renovações, enviada em anexo, pensando que ela poderá ser motivo para nossos estudos e reflexões, e que será a nossa oração de agora. Quando a dor te procura, alma querida e boa, a torturar-te o sonho e a exigir-te mudança, qual forja incandescente a que o mundo te lança por burilar-te o ser. Não te irrites, não temas nem reclames. Tudo que vem à terra a fim de aprimorar-se sofre transformações sem recurso a disfarce, para servir, brilhar, elevar-se, crescer. Contempla a natureza. A fonte, quando surge, por mais refugia ao sol, figura-se, no entanto, o coração da gleba a desfazer-se em pranto, para não se afastar do seio em que é nascida. Depois, a contragosto, ela própria se aparta, serve e canta, esquecendo as próprias mágoas, para juntar-se além à vida de outras águas e encontrar mais além as vastidões da vida. Lembra o tronco que viste a erguer-se forte, tombou, gemendo a cortes destruidores, suspirando talvez por guardar-se entre as flores do bosque verde e belo em que te recompões. De maneira imprevista, um dia, transformou-se em violino nas mãos de artista sublimado e, olvidando de todo os golpes do machado, hoje é música e prece, elevando emoções. Olha o minério preso e conduzido ao fogo. Parece tenso e rubro, a serpente em vigia. Talvez queira voltar à rocha em que vivia, no propósito vão de somente cismar. Depois não mais recorda, onde ajuda e trabalha, o forno a que se deu em suplício fecundo, a fim de ser honrado entre as forças do mundo, como viga que apoia as carícias do lar. Se a vida traz à senda em que te encontras mortes, retaliações, angústias, provas, lutas e alterações sob as quais te renovas, do teu sonho mais alto aos sonhos mais plebeus, não te revoltes. Serve e segue à frente. Planta, chorando embora, o amor que não se cansa. Toda a tribulação que te impele à mudança é uma luz do progresso e uma bênção de Deus. Que assim seja.